seja Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos movimentar um pouquinho. Você vai ver a câmera sacudir um pouquinho, mas é só que nós estamos reposicionando elas aqui. Se você está nos ouvindo, depois você dá um okzinho aí. A gente vai falar no microfone, porque está sendo gravado o culto, né? Esse momento nosso. Então, nós precisamos falar no microfone, senão não falaríamos, né? Mas graças a Deus, que o Senhor Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando. Quero agradecer aos irmãos que estão junto com a gente aqui, que vieram cultuar ao Senhor, mas para servir, né? O pastor Luan, o pastor Tatal, o Igor, o Zezito, e nós estamos aqui, cada um fazendo algo para que a gente possa estar aqui juntamente com vocês nesse momento tão ímpar na vida de cada um. Um momento onde para alguns sem muita importância, para outros um momento de medo e pavor, para outros ainda, né, não entenderam o que está acontecendo. Mas nessa noite eu quero rapidamente, só para estar com os irmãos, tem outros irmãos que nos assistem, tem irmãos de outros lugares, e nós agradecemos aí a companhia por estar junto conosco, né? Que o Senhor Deus abençoe você, sua casa e tudo aquilo que você vai fazer para a honra e glória do nome dele. Nós estamos aqui com esse objetivo de estar compartilhando a palavra, estar instruindo, estar ensinando, né, os nossos irmãos, para que não percamos nem a comunhão e nem o ritmo de buscar ao Senhor. Ainda que eu penso que nesses dias, acredito que muito nesses dias, o Senhor está separando, o Senhor está separando para preparar o povo dele, né? É claro que nós sabemos que muitas coisas ainda há para acontecer até se cumprir essas profecias e todas as coisas, como o Senhor disse. E esse há muito tempo não é o tempo do nosso relógio, é o tempo a qual o Senhor predeterminou. Ainda que o Senhor não tem tempo, Ele é eterno, Ele não precisa de relógio. Deus não usa relógio, né? Mas nós usamos. Mas para que a gente entenda e que a gente tenha uma compreensão melhor, as coisas elas se cumprem dentro do próprio tempo estabelecido por Deus, sem tempo, mas que o homem entenda como as coisas estão acontecendo, e nós estamos vivendo esse tempo. Eu tenho observado muitas coisas nesses dias, tem sido muito bom, ainda que não fuja muito do nosso cotidiano dos últimos dias. Desde novembro, no início de dezembro, depois que nós tivemos um período de consagração de 21 dias, nós entendemos que era tempo de ficar mais quieto em casa. Penso que Deus estava nos preparando, né, e construindo algo em nós, até porque somos muito inquietos, né? Gostamos da rua, gostamos da relação, gostamos de estar nos envolvendo com muitas pessoas, o tempo todo estar em contato com muitos. Mas eu percebo o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, e Ele trabalhou esses dias para que nós pudéssemos ficar em casa. É claro que há um ímpeto do nosso ego, há um ímpeto da nossa natureza ainda caída, que às vezes tenta nos governar, e acredito que isso passa na vida de muitos de vocês, que é quando nós não podemos fazer as coisas aí que temos vontade. Enquanto não estávamos sendo instruídos a ficar em casa, passar um tempo em casa, ficávamos tranquilos. Mas agora que é dito que precisamos ficar nos nossos lares, há uma inquietação, queremos sair. Mas acredito que o Espírito Santo nesses dias estará trabalhando no meu e no seu coração, para que nós possamos atender esse pedido, atender essa direção, que é de realmente ficarmos guardados debaixo dos umbrais das casas que foram aspergidos o sangue, foram ungidos com o sangue do Cordeiro, para que dentro das casas possamos ali estar nos alimentando desse Cordeiro. Quando você lê a instrução que foi dado, quando Moisés traz a instrução para que o povo fosse salvo e sendo liberto daquela escravidão, antes deles saírem para poder manifestar e adorar, porque o chamado de Deus era para que eles pudessem sair da escravidão, sair daquela vida de opressão que eles tinham, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para prestar culto a Ele. E a instrução para que aquele culto pudesse ser oferecido, primeiramente foi dito: cultuem dentro, passem para dentro dos seus lares, unjam os umbrais das suas casas com o sangue do Cordeiro, ao qual seria oferecido. Nós já temos um único Cordeiro, Jesus, o nosso Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas aquele Cordeiro oferecido, ele deveria ser assado e servir de alimento para as pessoas daquela casa. Se o alimento, se o cordeiro que foi sacrificado fosse grande, deveria ser convidado parentes ou vizinhos, amigos próximos, para que pudessem estar dentro, ser livre do anjo da morte,
mas também ser alimentado pelo Cordeiro. E hoje nós temos essa expressão em João 6, quando o Senhor diz que precisamos nos alimentar dele, comer da sua carne, beber do seu sangue, para que comendo e bebendo dele tenhamos em nós a vida eterna. Eu acredito que esse é o tempo, creio que esse é o tempo do avivamento que tanto ouvimos e tanto clamamos. É claro que haverá outras manifestações desse avivamento, é claro que haverá outras ações desse avivamento, mas eu penso que esse é o sinal do avivamento de Deus no meio do seu povo. É quando nós voltando para dentro dos nossos ambientes pessoais, possamos novamente cultuar ele dentro da nossa casa. Agora não temos desculpa que temos que trabalhar, agora não temos mais a desculpa que precisamos de dinheiro, agora não temos mais desculpa alguma. Nós temos decretos, nós temos instruções de proteção pessoal, que devemos ficar dentro dos nossos lares, e dentro dos nossos lares criando um ambiente de proteção e de cuidado com nós mesmos e com as nossas famílias, cumprindo o que o Senhor disse, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, nos cuidando e cuidando dos da nossa casa. É um tempo muito oportuno daqueles irmãos, de nós que de alguma maneira nos envolvemos com tantas coisas, cuidamos de tantas coisas, nos envolvemos tanto em trabalhar e ter muitas atividades, e perdemos o essencial, o principal, que é ter o Cordeiro dentro das nossas casas, para nós alimentarmos dele dentro dos nossos ambientes. Porque nós aprendemos, infelizmente, eu digo infelizmente, não que isso seja ruim de um todo, mas nós aprendemos de uma forma muito religiosa só nos alimentar de Jesus nos nossos cultos públicos, nos nossos cultos congregacionais, quando nós vemos no nosso culto de domingo, e como às vezes comentamos aqui de forma ainda que satirizada, aprendemos a vir só nas missas, né, nos nossos ambientes coletivos, que é mais para responder um anseio de um grupo do que os nossos próprios anseios. Tanto é que quantas vezes nós chegamos no domingo e não conseguimos nem sentir, muito menos oferecer algo que nos custe alguma coisa ao Senhor. Por quê? Porque passamos a semana toda longe dele. Como viríamos num dia só e conseguiríamos usufruir de tudo aquilo que ele tem preparado para nós, se nós não o conhecemos e não prosseguimos em conhecer ele todos os dias? Temos somente na nossa agenda religiosa, na nossa agenda dita de fé, que muito mais parece rito do que dedicação, do que oferta, do que entrega, vira apenas um dia. E nesse único dia queremos que o Senhor faça todas as coisas, e infelizmente ainda com horário marcado, ficamos observando no relógio para ver que horas Jesus vai vir, porque se ele não vir até a hora que nós programamos, possivelmente ele não terá chance de nos ver, porque nós temos outros afazeres para ir para casa e nos preparar para toda a nossa continuidade de busca daquilo que nem sempre é o que Deus tem para nós. Um dia eu li uma frase, e depois ouvi uma frase muito forte. Acredito que todos os irmãos, principalmente os que nos acompanham, que fazem parte da nossa congregação aqui, já ouviram nós citando ela, que o grande fracasso de um homem é ser bem sucedido onde Deus não o chamou para estar. E nós percebemos que esses são dias que Deus está chamando todo o homem para observar a sua vida, fazer uma análise. Creio que Deus está fazendo nesses dias o chamado de Paulo em 1 Coríntios 11, que ele diz: antes de participar da ceia, examine-se, pois, a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. É um tempo de nós nos examinarmos, de fazer um autoexame, examinar como está a nossa casa, examinar como está o nosso sacerdócio, examinar, como está a nossa fé, como que você tem se movido em fé. Quando o Senhor Jesus disse que para que pudéssemos nos mover precisávamos de fé, ele não deu um tamanho exclusivo ou um tamanho principal, ele deu um primeiro passo, ele deu um começo, dizendo que a fé que move todas as coisas é uma fé que começa como um grão de mostarda, mas ela desenvolve. Toda a sua dedicação, sua busca, toda a sua entrega constante faz com que essa fé venha a aumentar, porque você tem envolvimento com o Deus que te deu fé, porque fé é um dom de Deus, é o Senhor que colocou no seu coração, é o Senhor que colocou no meu coração, e essa fé precisa desenvolver, e a fé é a disposição de cumprir aquilo que Deus falou. A fé não é uma ferramenta, a fé não é um dispositivo de conquista,
A fé é a forma com que Deus colocou no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, uma forma de viver para Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, nós temos uma maneira de viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Não é uma atitude ou uma ferramenta, como disse, ou uma ação que nos faz avançar em conquista dentro dos nossos próprios objetivos, mas é uma maneira que temos de viver para agradar o nosso Deus, para servir o nosso Deus, para buscar as coisas que são do alto, para pensar nas coisas que são do alto. Sem fé você não consegue. E que nós temos percebido que esses dias, até conversávamos em casa, minha esposa esses dias falou, a pastora André falou algo muito interessante, que quando ela formou, ela fez a faculdade de História, o TCC dela foi o assunto da globalização, isso em alguns aninhos atrás, para não falar mais de 2 décadas, né? Quando ela terminou a faculdade, o trabalho dela foi trazer uma tese sobre a globalização, que até então não se parecia uma coisa tão frequente ou até mesmo palpável, não era uma coisa que nós víamos nos nossos dias, mas era uma coisa que estava sendo trabalhado para que acontecesse. E hoje nós estamos. Fruto positivo da globalização é esse ambiente que nós estamos hoje, podendo transmitir um momento de compartilhamento da palavra, de estarmos cultuando junto pela internet, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Nós estamos aqui usufruindo de parte da globalização, mas num todo, se nós observarmos, ela serviu também para nos distrairmos. Hoje nós estamos sendo acompanhados e acompanhando um ambiente de culto, mas quanto tempo nós gastamos diariamente com outras coisas que não fazem parte do culto? Quanto tempo nós gastamos distraídos, ouvindo várias outras coisas? Agora mesmo, quanto tempo temos gastado para ouvir a notícia do avanço dessa pandemia, dessa tragédia, desse susto que muitos oram dizendo que é o inimigo que lançou essa semente? Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus está fazendo algo nesses dias para que eu e você possamos voltar ao lugar de origem, para que, ouvindo o conselho que João escreveu, que o anjo disse a ele: observe onde você caiu, observe onde você desistiu, observe onde você perdeu o prazer da relação com o Pai, observe onde você deixou de ter alegria com as coisas de Deus, observe onde você desistiu de ser aquela pessoa disponível e responsável com tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Observe o que te frustrou em você mesmo, ou o que tomou o lugar de Deus, o que assumiu a posição de Deus, que era o centro da sua vida no início da sua caminhada. Num período da sua caminhada, Deus era o centro de tudo, o Senhor era o centro de todas as coisas, mas a vida foi passando, os dias foram passando, as coisas foram acontecendo, e Ele passou a ser alguém importante, mas não mais o primeiro da sua vida. O que fez com que você deixasse de ter prazer e intensidade em viver para o Senhor e para tudo aquilo que Ele espera que você faça? O que nós deixamos de fazer? O que nós abandonamos? Eu acredito que esses são os dias que o Senhor está dando uma chance mundial para que todos possam parar. E nos primeiros dias não só parar, porque eu acredito que nos primeiros dias você está muito preocupado, mas que será daqui a 10 dias, porque eu não estarei trabalhando, como serei sustentado, como ganharei, como terei dinheiro para sustentar minha família. Você ainda passará uns 3, 4, 5 ou 10 dias de uma atividade cerebral intensa, de preocupação, como será a sua vida, até que dia após dia, você buscando o Senhor, você se sentirá, você observará Ele assumindo novamente os cuidados da sua vida, os cuidados da sua casa, e você voltará a estar voltando para aquele lugar, o lugar das primeiras obras, das primeiras práticas, os lugares do primeiro amor, os lugares das atitudes do primeiro amor, onde o Senhor volta a ser primeiro. De outra forma também percebemos que depois desses dias da chamada quarentena, desse isolamento, descobriremos que muitos daqueles que nós achávamos que eram vivos, já estavam mortos no nosso meio, já estavam mortos dentro da igreja, só manifestarão a sua morte, porque aqueles que ouvirem a voz do Senhor, ainda que mortos, viverão, mas muitos que estão mortos e não querem mais ouvir, gastarão tempo com outra coisa, gastarão tempo com filmes, não que isso seja pecado e não seja
que seja proibido para você fazer, sim, mas nós devemos aproveitar esse tempo para nos construir, para nos edificar, para nos concentrar em ouvir a voz de Deus, porque Ele está falando nesses dias, em todos os caos que já existiram pela humanidade, em todos os momentos de dificuldade, o Senhor sempre apareceu no meio, separando o seu povo. Você será separado se colocar nesse lugar de povo de Deus, de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva. É quando nós nos colocamos no lugar a qual Ele nos chamou para estar, que Ele pode agir. Que esses dias eu queria compartilhar um texto, separei esse texto aqui, pensei, a gente prepara várias coisas, mas quando nós chegamos, percebemos o Espírito nos direcionando para aquilo que é necessário, e chegando aqui eu separei um texto que é muito conhecido, toda a igreja conhece, toda a igreja canta, todos nós sabemos quase que de cor, nós sabemos muito bem desse texto, muito bem, mas nós só descobrimos o poder dele quando o Senhor nos chama dessa forma desses dias, para conhecer a manifestação dele. Se você tem uma Bíblia aí, você que nos acompanha e puder fazer, abrir, aproveite, porque são dias que você vai ter intimidade com a palavra, ter muito tempo para ela, e abra em João 4, no verso 24. Todos nós sabemos ele, todos nós já ouvimos ele, todos nós amamos esse texto, mas ele tem uma conotação especial nesses dias. Diz assim o texto: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu acredito que esses são os dias do cumprimento desse texto, porque nós misturamos adoração com um monte de coisa. Misturamos adoração com música, ainda que não que seja. Misturamos adoração com dança, e isso faz parte. Misturamos adoração com várias atividades dentro das nossas congregações. Mas esse texto é pessoal. Esse texto foi escrito, foi registrado por João, conduzido pelo Espírito Santo, para que esse texto seja pessoal e individual, para que quando você ouça esse texto, você diga: eu sou esse a quem o Pai procura, eu sou esse adorador a quem Ele está procurando, e Ele vai me achar nesses dias. Se de repente você se escondeu no meio de algumas atividades, até mesmo da igreja, se você se escondeu em qualquer outra atividade dizendo que isso era para louvor e para a glória do nome do seu Deus, mas Ele não te encontrou, esses são os dias especiais que Ele preparou para encontrar você. São os dias especiais, únicos, que você vai poder ser encontrado. Porque por mais que a gente busque e acreditamos que temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, mas Deus também está procurando alguém, pessoas, eu e você, que sejamos encontrados na prática de alguém que tem um comportamento, uma vida, uma dedicação de adoração, que se move, que tem ações mesmo na dor, que você, quando fazer aquelas separações como fazemos de oração e outras tantas palavras, vai entender que é um momento de dor, mas você não deixa de agir de acordo com aquilo que Deus fala com você. É a dor em ação, adoração. Você se move independente das circunstâncias externas, independente dos momentos que você passa, independente desse momento em que o mundo vive, você se move naquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você nesses dias é encontrar você naquele lugar que Ele separou e que diz que se revelaria a todos aqueles que o buscassem, no lugar secreto, naquele lugar onde você se entrega, naquele lugar onde você busca, naquele lugar onde você chora, naquele lugar que não existe máscaras, naquele lugar que não existe fantasia, naquele lugar que não existe coreografia, naquele lugar que não existe nada que possa somente mostrar externamente, mas onde eu e você podemos derramar o nosso coração e dizer: Deus, eu sou isso. Eu cansei de tantas coisas, porque eu não vivi de acordo com a Tua vontade. Eu vivi como alguém que, conhecendo o caminho, estava perdido. É tempo de nós voltarmos para o caminho. É
de nós estarmos no caminho, para usufruir da vida, sendo experimentado, liberto, transformado e santificado pela verdade. O Cristo vive em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. É o momento de nós sermos cheios, abastecidos, preenchidos a partir de casa, para que quando esses dias acabem, não estejamos ainda distraídos com aquilo que não nos constrói, com aquilo que não nos edifica, com aquilo que não nos faz mal, mas que não faz diferença nenhuma das nossas vidas. Quando ouvimos o conselho de Paulo à igreja de Coríntios, ele diz assim, que todas as coisas nos são lícitas, todas as coisas são possíveis, eu posso todas as coisas, mas nem todas elas, ou muitas delas, não nos edificam, não nos constroem. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser seduzido, envolvido, preso por nenhuma delas. Eu serei construído por aquilo que me edifica. A presença do Pai me constrói, a vida do Cristo me constrói, a direção do Espírito me constrói. Que esses dias você possa estar sensível e entendendo o que Deus está fazendo. Que não culpe o diabo, ainda que ele tenha seu papel, ele está fazendo o seu trabalho. Ele é um bom trabalhador, ele está procurando cumprir todo o seu serviço, todo o seu ministério, matar, roubar e destruir. Ainda que a gente entenda que não é só o diabo, existe também o falso pastor, porque esse texto fala do falso mestre, do falso pastor, e depois ele fala que o ladrão vem para roubar. O ladrão é o falso mestre, aquele que ensina de maneira errada, aquele que tira você do foco de Deus, aquele que não constrói você no propósito eterno de Deus, aquele que não faz com que você se torne pela palavra aquilo que Deus quer que você se torne. Esse é o ladrão. Mas debaixo do engano, debaixo de uma desobediência, e esses são dias que o Senhor separará, como Malaquias fala, que trará a diferença muito nítida daqueles que são dos que não são, dos que servem dos que não servem, dos ímpios dos justos, porque o engano e os enganadores são para os que gostam de ser enganados. Tiago fala isso, que nós devemos deixar de ser enganados, porque nós nos enganamos a nós mesmos, não são outros que nos enganam. Quando nós ouvimos falsos ensinos, nós mesmos concordamos porque não queremos ser confrontados. E eu acredito no meu coração que esses são dias do próprio Espírito ajudar você a se olhar no espelho e descobrir de novo quem você é, para que você possa entrar em arrependimento e entender que Deus está dando uma chance para nós, está nos dando mais uma oportunidade de nos rendermos, de nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor. E aí sim resistir ao diabo e ele fugir de nós. É um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor e cuidarmos dos nossos e nos prepararmos, nos munirmos de todas as armas poderosas em Deus, armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para que quando esses dias acabarem, todos aqueles que estiverem preenchidos, enchidos, encontrarem o caminho, encontrarem um lugar onde deixaram de amar e se alegrar com Deus, que possam se arrepender e se preparar para que esses dias que virão, você possa cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, faculdade ou escola, seja na igreja que você participa, seja ovelha como você deve ser, ou como alguns nos escutam, sendo o líder que você deve ser. Porque você precisa ser uma ovelha do rebanho do Senhor, e os líderes que lideram precisam liderar e pastorear o rebanho que é do Senhor. Ninguém é propriedade de ninguém, nós somos livres, mas ao mesmo tempo escravos, escravos por autoescolha, escravos de Cristo, para fazer a boa obra. Meus irmãos, que nesses dias nós possamos nos envolver com Deus. Se envolva na sua casa. Esse é o melhor ambiente de culto. Sei que muito difícil no início, porque eram muitas atividades. Sei que vai ser nos primeiros dias, como eu disse, tanto naquilo que passa na sua mente, como a sua própria rotina, vai ser um pouco tensa no início, mas passando os primeiros dias e você tendo em mente o que Deus quer fazer, você vai ter o tempo com Ele, o tempo para Ele, Ele no meio dos seus ambientes, no meio da sua família, Ele sendo exaltado, sendo construído, você sendo construído como casa espiritual, assumindo o seu papel como a pedra que faz parte da construção da casa, onde o próprio Cristo é a pedra de esquina.
que o Senhor nesses dias possa cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Não resista, se compadeça, ouça o Senhor, porque esses são dias que você poderá não só ser um bom frequentador de igrejas, seja evangélica, seja qual ela for, você poderá ser o cristão, o Filho de Deus, a expressão do Cristo, a começar na sua casa, aos seus vizinhos, na sua rua, nas redes sociais. Você poderá cumprir o seu chamado, ou pelo menos começar a se preparar para cumprir, porque esses dias vão passar, os dias maus sempre passam. Nós temos a armadura para vencer os dias maus, e eles passarão, sabemos disso. Mas como sairemos nesses dias? Sairemos renovados, reposicionados, sairemos abastecidos para cumprir os dias que se aproximam da vinda dele? Ou esses dias serão só o selo do nosso funeral espiritual? Mas você que de repente me ouve hoje e percebe que esses anos todos foram anos de morte, eu tenho uma palavra para você. O Senhor disse: aquele que estiver morto, se crê nele, aquele que ouvir ele, ainda que morto, viverá. Viva nesses dias, ouça a voz, ouça o Senhor, ouça a palavra de Deus.